a chuva que está caindo agora em São Paulo não vai atrapalhar o lançamento da pedra fundamental da nova torre da TV Cultura, que deverá começar daqui a pouquinho com a presença do governador Orestes Quercia, do presidente da Fundação Padre Anchieta, Roberto Muilaer, e de muitas autoridades aqui presentes. A nova torre será construída nesse terreno de 625 metros quadrados, nas esquinas da Doutor Arnaldo com Heitor Penteado, e vai abrigar a nova antena e os novos transmissores da TV e da Rádio Cultura FM, o que vai melhorar significativamente a qualidade de transmissão e recepção na Grande São Paulo. A mudança para o Sumaré vai colocar o sistema irradiante da TV Cultura no mesmo polo das outras emissoras que operam nas imediações da Paulista. O projeto da torre é do arquiteto Jorge Caron. Ela será toda de estrutura metálica, saindo do chão, com uma altura de 159 metros até o topo da antena, o que corresponde a um edifício de 50 andares. O arquiteto projetou a torre para se harmonizar com a estética da região e do terreno. A torre, como vocês podem ver, terá 4 pavimentos. No subsolo serão instalados os equipamentos de geração de energia. No térreo vai funcionar a administração. No primeiro andar, um salão para reuniões e no último andar, transmissores. O processo de licitação já começou. A obra deverá estar concluída em janeiro de 92. O projeto representa um investimento de 3 milhões de cruzeiros já liberados pelo governo do estado. Valéria Ribeiro, ao vivo do Sumaré, para o plantão do Repórter Cultura. Como é que o senhor está analisando essa crise no Golfo Pérsico? Com muita apreensão. O mundo está se colocando num grande impasse. Impasse de talvez termos a terceira guerra, eu diria, não só a terceira, mas a última guerra. A posição que o Iraque tomou de ocupar o Kuwait e também os Emirados Árabes fez com que obrigasse os Estados Unidos a tomar uma posição que talvez não possa ou não deva desencadear esta guerra. E se não desencadear essa guerra, poderá haver então, através de um destemperado chefe de nação, que é o Hussein, um predomínio daquela região por esse líder que travou uma guerra de 8 anos com o Irã sem nenhuma justificativa. Então nós não queremos e achamos que não deve haver a guerra, porque ela não terá um fim realmente que possa servir à humanidade. Ao contrário, ela fatalmente vai desservir toda a humanidade e pode deflagrar, que é o pior, uma guerra mundial, com consequências que nós não podemos avaliar. O uso de guerras químicas, o uso de gases venenosos, tudo isso tem uma consequência que é imprevisível. Então eu espero que através desse bloqueio que está se fazendo ao Iraque, possa fazer retornar o presidente daquele país à conversação. Pois nos conflitos internacionais sempre deve anteceder uma concertação e uma conversação política para a solução pacífica da controvérsia, que é o que não está ocorrendo. Como é que o senhor avalia a atuação do Itamaraty? Muito bem, o Itamaraty está muito atento. O Itamaraty, como sempre, dentro da sua doutrina de paz, dentro da doutrina de procurar isso que eu acabei de dizer, a concertação para a paz, está desempenhando um grande papel. Inegavelmente o Itamaraty e o seu ministro estão desempenhando um papel relevante, mas ao mesmo tempo que muito difícil. E os reféns brasileiros? Isso não depende de nós, depende muito mais do presidente Hussein. Ele que vai determinar se nós somos reféns ou não somos reféns. Eles dizem que não somos reféns, que nós somos guarda-chuvas da defesa do Iraque. Ora, o povo brasileiro não pode ser guarda-chuva da defesa do Iraque na irresponsabilidade que o governo tomou. Eu acho que, antes de tudo, eu espero que o presidente Hussein compreenda as regras internacionais e que soltem os brasileiros que estavam lá trabalhando, produzindo para o Iraque, que se transformaram de uma hora para outra em reféns. Ele não diz que é reféns, mas não permite que os brasileiros saiam e que coloque ele nas unidades estratégicas do Iraque, podendo ser amanhã sucumbidos
por uma ação bélica que venha dos Estados Unidos ou das nações da Europa com relação ao Iraque. Eu espero ainda, eu sou muito otimista, que se encontre uma solução pacífica para esta controvérsia. Eu espero que o presidente Hussein volte ao diálogo. Esse diálogo é indispensável. O diálogo é para saber se sai ou retorna ou não retorna, ou retorna em parte ao Kuwait ou aos Emirados Árabes. Sempre há uma solução pacífica. A guerra não é solução nunca. Por isso que eu acho que o Brasil deve estar com seus olhos postos para aquilo que é o certo. É a solução pacífica dessa controvérsia do Oriente Médio. O que significa para a TV Cultura o lançamento dessa torre? Olha, essa torre é o maior investimento da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, desde a inauguração. É o segundo maior investimento. E nós temos para a Rádio Cultura FM e para a TV Cultura uma imagem que passa a atingir todo o município de São Paulo e as cidades periféricas. Isso significa... Hoje nós fizemos uma pesquisa que constata que 50% da população da cidade de São Paulo não pega bem a TV Cultura. E a partir do fim do ano que vem, que hoje é o lançamento, infelizmente, apenas da Pedra Fundamental, nós vamos ter toda a cidade captando a cultura, inclusive com antena interna. Não vai ser necessário antena externa. Isso tem um grande alcance social, porque os programas culturais e educativos da cultura passam a ser recebidos também pela população menos privilegiada, que, afinal de contas, é o nosso principal alvo. Excelentíssimo senhor governador Orestes Quercia, senhor secretário Frederico Mazzucchelli, a secretária Alda Marco Antônio, governador Abreu Sodré, presidente do Conselho da Fundação Padre Anchieta, meus amigos, desde que o governador Roberto Sodré teve a feliz iniciativa de criar a Fundação Padre Anchieta, este é o momento em que se comemora o maior investimento já feito na emissora nas áreas de transmissão e de irradiação desde a sua fundação. O sistema transmissor que inaugurou a TV Cultura em 1969 foi o mesmo que iniciou as transmissões pioneiras da TV Tupi em 1950. Sua antena foi projetada para a cidade de Londres, mas Assis Chateaubriand, na sua pressa habitual, conseguiu desviá-la da fábrica da RCA nos Estados Unidos diretamente para São Paulo. Sabendo-se que Londres é uma cidade plana, é possível imaginar todo o talento técnico necessário para que o equipamento pudesse atender às necessidades de uma cidade topograficamente acidentada como a nossa. Essa segunda antena da TV Cultura, que hoje lançamos, os dois transmissores de 30 kW cada um, representam o que há de mais moderno na tecnologia eletrônica. Será possível captar a TV Cultura apenas com a antena interna, em qualquer ponto da cidade de São Paulo e cidades circunvizinhas. Também a Rádio Cultura FM transmitirá daqui com alcance ampliado. Prometo a todos que serei telegráfico para que vocês possam ouvir o governador e, sobretudo, para que possam sair desse frio. Eu só queria dizer que fico muito emocionado de poder estar aqui hoje, participando dessa cerimônia, por causa de minhas ligações antigas e atuais com a TV Cultura. Eu fui funcionário da TV Cultura 20 anos atrás. Anos depois, na Assembleia Legislativa, juntamente com alguns dos conselheiros da Fundação Padre Anchieta, me esforcei muito para chegar aos objetivos de que falava há pouco o presidente Roberto Mui Laerte, em virtude do fato de estar ocupando hoje a Secretaria da Cultura do Estado
sou membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta e, por uma feliz coincidência, estou trabalhando nesse momento na biografia daquele que foi o criador, não só do homem que trouxe a televisão para o Brasil, mas que foi o criador do Canal 2 e que depois o então governador Abel Sodré incorporou à Fundação Padre Anchieta, que é Assis Chateaubriand. Então, tudo isso, todas essas circunstâncias, todos esses ingredientes somados, me dão uma alegria muito grande de poder fazer parte do governo desse grande governador, desse grande brasileiro que é Orestes Quércia, e estar aqui hoje na realização, testemunhando a realização desse antigo sonho da TV Cultura, que é a instalação dessa antena. Parabéns ao ministro Sodré, parabéns ao presidente Roberto Mui-Laerte, a todos os companheiros da TV Cultura, os antigos e os novos companheiros da TV Cultura, e, sobretudo, parabéns ao governador Sodré, ao governador Orestes Quércia, por ter conseguido concretizar esse sonho de todos nós. Muito obrigado. Senhor governador Orestes Quércia, senhores secretários de Estado, senhores membros do Corpo de Curadores da Fundação Padre Anchieta, presidente Roberto Mui-Laerte. Senhor governador, estamos, na verdade, hoje sentindo um pouco de orgulho, e posso dizer um pedaço de orgulho e de alegria, vendo que uma obra que nós sonhamos há 24 anos atrás, estar cumprindo no tempo a sua missão, é que de transformar este sonho numa realidade, de criar uma grande sala de aula em todo o estado de São Paulo. Hoje, sobre a gestão de Roberto Mui-Laerte, e com o apoio de Vossa Excelência, que soube sentir e ser sensível à finalidade da TV Cultura, estamos dando um grande salto na história desta televisão e desta rádio. Salto que vai permitir com que nós possamos chegar à casa de muito maiores lares deste Estado e permitir que a educação e a cultura, que é a principal preocupação de todos nós, se transforme acessível a um grande número de brasileiros. Nesse momento, então, iniciamos o ato de assentamento da pedra fundamental dos sistemas transmissor e radiante da televisão Cultura, onde o Dr. Roberto Mui-Laerte deposita os jornais datados de hoje, como início, e deixa por registrar a data de hoje. A seguir, o governador deposita neste ato a planta dos sistemas transmissor e radiante de televisão Cultura de São Paulo, concretizando assim o ato de assentamento da pedra fundamental dos sistemas transmissor e radiante. Então, essa nova antena vai possibilitar que a transmissão da TV Cultura passe dos atuais 25 kW para 60 e os transistores passarão numa potência irradiada de 270 para 360 kW. É a última geração em termos de tecnologia. Por aqui um pouco de confusão para o assentamento da pedra, o cumprimento do governador ao presidente da Fundação Padre Anchieta, Dr. Roberto Mui-Laerte. E agora nós devemos escutar as palavras do governador Orestes Quércia. Uma vez concretizado o ato, para encerrar a cerimônia, ouviremos as palavras de Sua Excelência, Sr. Orestes Quércia, governador do Estado de São Paulo. Meus amigos, eu quero saudar o Fernando Moraes, a Alda, o Frederico Mazzucchelli, nossos companheiros de governo, o governador, o ministro Roberto Abel Sodré, presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, o Roberto Mui-Laerte, presidente da diretoria executiva, todos os demais dirigentes e integrantes desta ação tão importante na área de comunicação e cultura, que é a nossa Fundação Padre Anchieta. Quero, como governador, me congratular com o empenho que a Fundação
usa na sua atividade. Nós, ao longo do tempo em que estamos no governo de São Paulo, aprendemos a respeitar muito a Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura, que é, como lembrou, e é importante que se lembre isso, independente, inclusive com relação ao governo, às vezes é inclusive principalmente, mas o fato é que o governo de São Paulo aprendeu a respeitar muito a independência. É fundamental que um governo aqui em São Paulo, dada a história da TV Cultura, tenha a consideração de ajudar, colaborar, uma responsabilidade no benefício da população e, ao mesmo tempo, respeitar a integridade da independência com a qual a Fundação deve e tem que agir. De forma que me congratulo muito com a ação do Roberto Mulaer, que, ao longo do tempo em que ele está administrando a televisão, ele vai levando esse empreendimento para frente, com muita sensibilidade política, com muita inteligência, de forma que eu quero me congratular com todos vocês que integram a Fundação e trabalham na TV Cultura. Que exatamente é a população que vai ser beneficiada? Como explicou o Mulaer, essa antena é uma antena moderníssima e vai dar condições, principalmente aqui na Grande São Paulo, de que toda a população possa ver a TV Cultura. Nós temos uma limitação muito grande aqui na Grande São Paulo e exatamente os bairros mais pobres não conseguem ligar com a TV Cultura. Agora, com essa antena, as coisas vão ser muito melhor, tanto na capital quanto no interior. Mais pessoas vão ter acesso a uma programação de qualidade? Sem dúvida nenhuma. É importante para que a televisão Cultura chegue em todos os lares da Grande São Paulo e do estado inteiro.